Graça e paz, amados irmãos, que bom que você está aqui na casa de Deus para adorar o Senhor e que Jesus de Nazaré te abençoe muito nessa noite. Que Ele fale a cada coração que está aqui na presença de Deus. Que bom que você veio e que bom que você que está em casa aí está nos assistindo. Que Deus fale ao seu coração grandemente, que Jesus te abençoe nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler apenas o final dos versos 50 até os 58, mas depois na mensagem nós estaremos vendo todo o capítulo. Todo o capítulo existe ricas coisas aqui sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero lembrar tudo isso que Jesus fez por nós. Coisa grandiosa. Ele ressuscitou. A esperança, a vida em Jesus. Então vamos ler a palavra a partir do verso 50. Claro que eu falei com os irmãos, a mensagem vai estar pautada em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Oremos. Ó Pai querido, que bom é estarmos na sua presença santa, ó Deus. Que bom é estarmos na sua casa de oração. E ó Deus, eu estou totalmente na dependência do Santo Espírito do Senhor. E que o Espírito Santo fale a cada um de nós. Quero ser apenas instrumento nas suas mãos, ó Pai. Abençoe, fale à sua igreja, fale a todos que estão nos vendo neste momento. Ó Deus, e que todos possam ser abençoados com a esperança viva que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. No nome de Jesus. Amém. O Evangelho, meus queridos, é extraordinário. E quando nós oramos para o Evangelho, a boa notícia de Deus, nós percebemos muitas coisas interessantes. Jesus Cristo nasceu, veio até nós. Isso é grandioso, Deus ter vindo até nós. Uma grande notícia: Deus veio até a terra, andou entre nós, esteve entre nós. Outra notícia extraordinária é que Cristo morreu por nós na cruz. Cristo se entrega por nós lá na cruz do Calvário. De forma grandiosa também, Ele cumpre a sua missão na terra. Mas outra coisa maravilhosa e bem mais extraordinária, eu acredito que é bem forte, bem importante para nós cristãos, é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso aí é extraordinário. A ressurreição de Jesus traz esperança. E não uma esperança assim que não vai acontecer. Vai sim acontecer. Nós seremos ressuscitados. Eu quero trazer justamente uma palavra assim de conforto ao coração dos irmãos, dos seus familiares, daqueles que nós perdemos com a Covid ou com outra doença qualquer, não é só a Covid. Talvez alguém perdeu o seu querido por outra razão. Mas a Covid que está aí em evidência, está em destaque, nós perdemos alguns queridos, são alguns.
né? Toda vez que eu venho aqui, infelizmente eu tenho que anunciar que a gente perdeu mais um. Perdi o meu cunhado Renê agora, meu concunhado, esposo da Nilde, irmã da irmã Graça, pela Covid também. Mais um aí, nessa conta terrível que a gente tem visto. Mas todos, graças a Deus, todos esses que nós conhecemos, que se foram, têm Jesus no coração. Todos eles tinham um compromisso com Cristo, todos eles tinham uma vida com Jesus, todos contribuíam com a igreja, todos participavam da igreja. Então eles serão ressuscitados. Olha que linda e que maravilhosa palavra para nós nessa noite. Esperança. Irmãos, diz Paulo aqui, eu venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Olha, continue com essa fé. Continue com essa fé, não desanime não. Nós sabemos que muitas pessoas estão desanimando diante da situação que estamos vivendo atualmente. Alguns jovens querendo desistir da escola? Não, de jeito nenhum. Desistir do trabalho, ficar em casa. Faça que nem os nossos jovens queridos. Sempre tem uma programação, né, Fran? Amém? É isso aí. Vida, continuar a vida, ter esperança, ter a certeza de que Deus vai resolver tudo isso, que logo tudo vai estar bem, que logo, se Deus quiser, nós vamos poder abraçar, nós vamos poder estar juntos. E mais do que isso, amados, na questão espiritual, se por acaso acontecer essas coisas terríveis que estão acontecendo, se acontecer de alguém ir embora, morrer, serão ressuscitados um dia. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós podemos confiar, nós podemos ter fé, nós podemos ter a certeza que dias melhores virão, se não for aqui na terra, porque tudo aqui é passageiro, e muito passageiro. Quem chega aos 70 e passa dos 70, já começa a se cansar. Eu estou chegando nos 60 e eu já estou cansado. Eu já estou cansado. É dor na coluna, é dor não sei aonde. Faço 60 anos esse ano, mas eu já estou cansado. Não é fácil essa vida, é difícil, mas em Cristo há esperança, em Cristo há ressurreição dentre os mortos, em Cristo há vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e tenham vida eterna, e tenham vida para sempre, vida para sempre. Uma promessa extraordinária, mas tudo isso é ratificado em todo esse texto de 1 Coríntios 15. Paulo vem trazer esperança à igreja de Corinto. Paulo amava essa igreja, Paulo tinha um carinho especial por ela e por todas as igrejas onde ele passou. E ele escreve essa carta lembrando eles, olha, Cristo ressuscitou. Cristo é esperança para vocês. Ele mostrou que todos um dia teremos vida. Que não vai ser só 70, 80 anos a nossa vida não. Que a nossa vida não vai ser só 90, só 100, 110. Quem chegar a 110 já é um milagre, né? Já é um milagre. Mas quem chegar a essa idade e não passar por ela, depois vai ter vida eterna com Deus. Aqueles que amarem Jesus, aqueles que se entregarem completamente a Jesus, a sua vida. E aqui está a prova de que nós seremos ressuscitados. Jesus veio à terra, esteve entre nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E aí a gente entra no primeiro ponto aqui, bastante interessante. Evidências e fatos da ressurreição. Fato, queridos, fato é para ser aceito. Fato não é para ser discutido. As ideias, sim, podem ser discutidas. Fato, não. A gente discute ideias, ideologias, a gente discute, e a gente conversa sobre elas, e aí você pode ter um posicionamento, eu posso ter o outro, mas fatos dá para discutir? Aconteceu, é fato, é real, é verdade, e os fatos da ressurreição de Jesus estão bem claros aqui. Ele teve muitas testemunhas que viu a sua ressurreição. Não foram só 2 não,
que para a lei basta 2 como testemunha. Você sabe disso, né? Lá na lei, quando a gente vai lá discutir com o juiz, se tiver 2 testemunhas e elas testificarem que viu isso, que aconteceu assim, assim e acolá, o juiz vai falar: opa, beleza, tá certo. Precisa ter pelo menos 2 testemunhas. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus apareceu a muitos discípulos. A muitos discípulos. Ele apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Cefas é Pedro. Apareceu a Pedro. Aparece a Pedro Jesus Cristo. Depois aos 12. Está dizendo aqui o texto do versículo 5. Versículo 5 do capítulo 15. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. E aí Paulo fala assim: e tem alguns que estão vivos até agora. Nesse momento que Paulo está escrevendo, ele falou assim: e tem alguns que estão vivos até hoje. Então Jesus esteve com 500 discípulos. De uma só vez ele aparece a esses 500, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim. Até eu vi Jesus, caminho de Damasco, eu estou perseguindo os cristãos, e de repente Jesus aparece, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja do Senhor. Saulo estava perturbado na sua mente. Saulo tinha uma ideologia muito louca a respeito do cristianismo. Saulo não entendia o cristianismo. Saulo não compreendia o cristianismo. As suas ideias eram absurdas contra o cristianismo, porque ele estava atento à religião judaica, ele estava atento ao seu tradicionalismo religioso, aos seus ensinos religiosos. Olha, o Messias vai vir, mas o Messias vai resgatar Israel, politicamente. Paulo fala: de repente aparece alguém que vai dizer que o seu reinado não é desse mundo, sua maneira de tratar não é desse mundo, é espiritual, totalmente espiritual. Ele não vai resolver nada da questão política de Israel. Esse não pode ser o Messias. Até hoje os judeus estão assim: olha, judeus, acorda, Jesus já veio, o Messias já veio. Já veio, já esteve entre nós, já fez o que deveria ser feito, é só crer. E ele ressuscitou dentre os mortos. Além disso, nem citou aqui, você vê que Paulo não citou as mulheres que foram no sepulcro. Que coisa, hein? Eita homens, viu? Tem hora que eu fico triste com alguns homens. Por que Paulo não citou as mulheres aqui? Foram as primeiras que foram lá no sepulcro. Maria Madalena vai lá com Maria, mãe de Tiago. Tem uma discussão se é Maria, mãe de Jesus, ou se é a mãe do apóstolo Tiago menor. Também esteve lá a Joana, teve Salomé, mulheres de Deus, mulheres firmes, mulheres que vão com Jesus até o fim. Mulheres que vão com Jesus até o fim. Quando eu trabalhei na Igreja Batista do Flamengo, ficou apenas 6 mulheres na igreja. A igreja passa por uma crise e ficam apenas 6 mulheres. 6. Eu fui trabalhar como seminarista lá. Hoje, graças a Deus, os homens voltaram. Mas eita homens, fugiram na hora que não deveria fugir. Fugiram na hora que não deveria fugir. E as mulheres permaneceram firmes ali. Por isso que eu tenho esse carinho por essas mulheres, por essa firmeza em Jesus o Senhor. Jesus apareceu a muitos. Estão aí as provas, as evidências de que Ele ressuscitou. Ele apareceu também a alguns discípulos a caminho de Emaús, que não conheceram a princípio, no início, talvez um pouquinho diferente, depois vamos pensar sobre isso. E eles não conheceram Jesus, não lembraram de Jesus, depois, opa, quando Ele parte o pão, eles lembram, é Jesus. Quando Ele partiu o pão, perceberam que era Jesus Cristo. E as provas estão aí. Ele ressuscitou dentre os mortos. Mesmo que a história tente negar, mesmo que a história queira mais documentos, mais documentos, mais documentos. Olha o documento aqui, a Bíblia. A Bíblia sempre está batendo corretamente com a ciência e com tudo aquilo que está acontecendo no mundo.
A Bíblia é extraordinária nesse sentido. A Bíblia já falava que a terra, que o homem estava sob o globo da terra, lá em Isaías. Lá em Isaías. A Bíblia não é contra a ciência. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia nunca foi contra a ciência. Estão aí as provas que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Há evidências. São fatos. Fatos, novamente eu torno a dizer, não se discute. Discute ideias. Fato não se discute. Entendeu? Guardou, como eu falava em alguns sermões lá em outras igrejas, guardou ou não guardou? Ainda vai ficar questionando coisas que não tem como questionar? Tem coisas que não tem como questionar. Fato. Fato não se discute. Então Jesus aparece a todas essas pessoas. Jesus prova que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Jesus prova que Ele ressuscitou. Depois Ele sobe nas nuvens, alguns discípulos veem Ele subindo. Eles viram Ele subindo, muitos discípulos viram Ele subindo. E desse momento em diante, Ele não volta mais. Ele não volta mais. Existem algumas histórias de gente que fala que encontrou com Jesus. Tem um filme chamado O Céu é de Verdade. É isso, né, irmã Graça? O Céu é de Verdade. Um garotinho bonitinho, lindo aquele garoto. O Céu é de Verdade. Se você não assistiu, assista que você vai ficar assim. Deus vai tocar no seu coração com certeza. Ele parece que morre. E aquele momento, aquele período ali, ele vai para o céu. E ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Tem outra moça aí que pinta quadros, também disse que viu Jesus. Ela queria pintar o rosto de Jesus. E ela pediu uma oração na noite para encontrar com alguém que ela pudesse pintar o rosto de Jesus como era. Não sei se é verdade. Estou apenas dizendo que algumas pessoas falaram, certo? Todo esse testemunho está aí na internet, está aí para alguns lugares. E essa moça disse que viu Jesus, ela pinta o rosto de Jesus, está lá o quadro, bonito. Jesus está até bonito ali também. Não é um Jesus italiano, mas é um Jesus bonito também. Não sei. Só quando nós chegarmos lá no céu que nós vamos conhecer o rosto de Jesus. No momento acredito que não vamos conhecer. Então pessoas também que estão dando aí um testemunho de que viram Jesus. Ela disse que no outro dia de manhã ela pede oração à noite e parece uma pessoa na sua casa, uma pessoa que se diz carpinteiro, e que ela podia pintar, que ele estava ali para mostrar como era o rosto de Jesus. Não sei, eu não vou discutir isso porque fica complicado, né? Tomara que seja verdade. Pesquisa lá na internet, lá no YouTube lá. Essa moça que pinta quadros lá nos Estados Unidos. Muito bem. Então a gente percebe aí as evidências, os fatos de Jesus ter ressuscitado. Outra coisa, não se acha o corpo de Jesus. Não acha o corpo de Jesus, queridos. Pode procurar. Você acha? Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, como foi a acusação dos romanos, Jesus vai os discípulos vão lá e vão pegar o corpo de Jesus. Está onde o corpo de Jesus? Você sabe onde está? Eu não sei. Lá no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, está apenas dizendo que ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Está escrito lá. Eu não sei, mas eu estava pesquisando e está escrito lá no túmulo, ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! Ele ressuscitou. Ele não está aqui. E não acha o corpo de Jesus. Não acha. Você sabia que se a gente procurar, a gente encontra não, está lá na Arábia Saudita, o corpo de Maomé, está lá, grande profeta dos muçulmanos, está lá na Arábia Saudita, o corpo dele está lá. Quem mais que a gente pode citar? Allan Kardec, está lá em Paris. Allan Kardec está lá em Paris, o criador do espiritismo aí, bonzinho, bonitinho, né, do evangelho, tanto que ele escreveu um livro lá, o evangelho do espiritismo lá. Allan Kardec está lá em Paris, o corpo dele. Está lá em Paris. Maomé, na Arábia Saudita. Então os corpos deles estão aí. Padre Cícero está lá em Juazeiro do Norte. Eu fui na igreja onde ele está enterrado. Estive lá, conheci o túmulo dele. Está lá.
Padre Cícero está enterrado. O corpo dele está lá. Só para a gente lembrar um pouquinho do Brasil. Só para a gente lembrar do Brasil. Sabe o Buda, aquele gordinho bonitinho? Ele é bonitinho, gordinho. Buda, é gordinho, lindo. Ah, ele está lá na China. O corpo dele está lá. Na China. Enterrado. Os restos mortais dele estão lá no túmulo. Mas se você procurar de Jesus, você não encontra. Jesus ressuscitou. E as evidências estão aí. Em segundo lugar, meus queridos, nós não vamos ser limitados. De jeito nenhum. Com a ressurreição, nós não somos mais limitados. Não há como ser limitado com a ressurreição. É só para essa vida, sim. Essa aqui é difícil. Essa aqui nós pecamos, nós erramos. A morte é o destino de todos nós. Não há como fugir disso. Nós vamos chegar lá. Mas depois, há esperança de ressurreição e vida eterna com Deus nosso Senhor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. É claro, se Jesus Cristo não ressuscitasse, a nossa fé, para que serviria? Para quê? Como seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Mas Cristo ressuscitou e a nossa fé não é vã. Nossa fé não é vã. A nossa fé tem sim muito valor. Não estamos limitados mais. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele vem de forma diferente. Ele vem com um corpo diferente. Daqui a pouco a gente vai pensar sobre isto. Jesus Cristo amado. Não é vã o que os profetas fizeram. Não é vã a fé de Abraão. A fé de Abraão não é vã. E nem dos profetas de Deus. Eles sofreram e continuam sofrendo. Quem quer seguir a Deus piamente, quem quiser servir a Deus piamente, pode ter certeza, você vai sofrer. Porque o mundo não aceita a verdade. O mundo não aceita a gente procurar ser correto, procurar ser certo. Quem procura ser certo e correto vai sofrer. Pode ter certeza. Quem quiser seguir a Cristo vai sofrer as consequências de ser um cristão autêntico e verdadeiro. Ser cristão autêntico e verdadeiro enfrenta lutas, e muitas lutas aqui na terra. Mas não é vã a nossa fé no Senhor. Um dia nós seremos todos vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus voltar, todos nós vamos ressuscitar para estarmos com Deus para sempre. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Sim, os seus inimigos estarão todos debaixo dos pés de Jesus. E todo joelho vai se dobrar para adorar o Senhor na sua volta, no seu retorno. Como será esse novo corpo, amados? Como será esse novo corpo? A gente vai para o versículo 35. Mas alguém dirá: como que ressuscitam os mortos? Em que corpo? Em que corpo? Qual corpo? Porque não pode ser esse limitado. Esse aqui é muito limitado. Esse aqui, se nós batermos a 150 por hora com o carro, pode saber que já era. Por isso tome cuidado. Por isso tome bastante cuidado. Tinha um colega que ele queria correr a 150. Olha, 150 não dá certo. 120, vai lá. Na Trabalhadores, na Ayrton Senna. Aí dá para andar lá a 120. Né, irmão Milton? Nas nossas pistas aqui, as duas duplas, dá também para andar a 120. Com bastante cuidado, porque alguns lugares vão segurar. Tome bastante cuidado. E o nosso corpo não aguenta. Nosso corpo não aguenta um vírus pequenininho. Nosso corpo não aguenta um vírus pequenininho. Um vírus que está no ar aí. Quando ele entra em nós, ele faz um arraso. Ele faz um arraso no nosso corpo. Aquelas pessoas que passaram pela Covid mesmo, que sofreram, que morreram, sabem o que é.
Eliezer se recuperou, né? Eliezer ficou internado e foi entubado também. Ele fala que é terrível. Meu irmão, o Eliezer, é terrível. É terrível. São dores terríveis. São dores terríveis. Nosso corpo não aguenta. Esse corpo não aguenta. Esse corpo, se cair de uma certa altura, já era. Então nós precisamos de um corpo diferente, um corpo novo, o corpo de Jesus ressuscitado. Viu o corpo de Jesus ressuscitado como é que é? Por 2 vezes eles falam assim: estavam os discípulos reunidos, Jesus, as portas trancadas, porque eles estavam com medo de serem mortos, estavam sendo perseguidos os cristãos. Naquela época a perseguição era terrível também, como ainda hoje, mas só que naquele tempo era muito mais terrível ainda. Tudo trancado, Jesus entra no meio deles, sem precisar abrir a porta. Um corpo diferente. Cadê o Eric? Um corpo dos super-heróis. Um corpo de um super-herói. Um corpo diferente. Um corpo que não vai ser mais limitado. Um corpo que vai atravessar paredes. Um corpo que não vai ter mais doença. Lá não terá mais doença lá no céu com Deus. É a promessa lá em Apocalipse, né? Lá não entrará doença, de jeito nenhum. Com Deus não. Lá a Covid vai passar bem longe. E muito longe de lá. Lá no céu não. Lá com Deus certamente não. Como ressuscitam os mortos? Um corpo diferente. Nem toda a carne, aí ele vai explicando aqui no texto. Olha, presta atenção, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens. E a outra dos animais, no versículo 39 que eu estou. Outra das aves e outra dos peixes, não é? Quantos animais são diferentes, meus irmãos? Já parou para perceber? Os animais, os cachorros, por exemplo, quantas raças tem? Uma diversidade. As aves, uma diversidade. Muito lindo as aves, né? Muito bonito. Algumas bem coloridas, bem interessantes da gente ver e apreciar. A criação de Deus, extraordinária. Extraordinária a criação de Deus. Também no verso 40 diz assim: também há corpos celestiais. Há corpos para habitar com Deus para sempre. Corpos celestiais, versículo 40. E corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre a estrela e estrela há diferenças de esplendor, umas brilham muito mais. E o corpo celestial será um corpo diferente, um corpo especial, um corpo para viver a vida eterna com o Pai. Que maravilha! Não vai doer mais. Um corpo diferente, um corpo celestial. Um espírito de vida há de vir sobre nós. Um corpo que será vivificado. Vivificado em Deus e no Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso. Ilimitado. Um espírito de vida. E aí nós entramos na 4ª parte da palavra. Presta bastante atenção, porque essa parte estamos fechando. E olha que diz: vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte é a ressurreição de Cristo. Diz lá que num piscar de olhos nós seremos transformados na volta de Jesus. Num piscar de olhos seremos transformados para estar com Deus para sempre. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é daquilo que não pode ser destruído. Esse corpo novo que nós vamos ter não vai ser destruído. E aí vai dizendo: tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais poder sobre aqueles que servem a Jesus Cristo. Como eu disse, nós somos limitados sim aqui na terra, e todos vamos passar pela morte, é verdade. Mas os servos de Deus, os que seguem a Jesus Cristo, o Senhor, vão ressuscitar, e vão ter vida para sempre com Deus, e vão ter toda uma eternidade.
que nem se compara com esses anos que nós vamos habitar aqui na terra. Nem se compara. Se você parar para pensar na eternidade, na minha adolescência eu tentei pensar um pouquinho, sabe? Depois eu parei, eu falei, não dá. Isso não cabe a mim, isso não entra em minha mente. É bom eu parar por aqui. A eternidade é uma coisa assim muito difícil de a gente pensar. Mas aqueles que creem em Jesus vão viver para sempre com Ele. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão era lá aquele... Eles pegavam lá aquela madeira, colocavam um ferro pontudo na ponta e cutucavam os bois para eles caminharem ou para eles entrarem em algum lugar. Machucava, né? Um ferrão na ponta, tinha um ferrão na ponta, um aguilhão que machuca, um aguilhão que ataca, um aguilhão que toca em nós e só traz prejuízo. A morte só trouxe prejuízo, a morte só trouxe prejuízo para nós, a morte separa famílias, a morte deixa as crianças órfãos, a morte traz tristeza grandemente em nosso coração, mas ela foi vencida por Jesus. Jesus ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também. Olha que esperança, meus amados. A nossa fé não deve ser só para essa vida. Se você espera só por essa vida, você está perdido. E é lamentável que muitos homens estão esperando somente para essa vida. Querem ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Depois não gasta nem a metade. O dono da Amazon, o homem mais rico do mundo, está aí, né, Fran? Ricão. Ele vai gastar todos aqueles bilhões dele? Para quê? Para que ele quer bilhões e bilhões, você não vai nem gastar? Não podia ajudar alguém? É duro, né? Na hora que eu paro para pensar, eu falo, não é possível. O ser humano podia ter um pouquinho mais de carinho pelo seu próprio amigo, pelo seu próximo, e ter uma posição diferente diante dele. É lamentável, o ser humano só pensa de forma egoísta. É lamentável. De forma egoísta só pensa. Ah, que Deus abençoe a sua vida. O aguilhão da morte foi destruído. Não vai nos atingir, não vai chegar em nós. O aguilhão da morte foi destruído, amados. A morte não vai te machucar para sempre. Haverá um dia que na eternidade nós estaremos para sempre com Deus. Nós vamos rever nossos queridos, nós vamos rever nossos pais, nós vamos rever nossos parentes. E para sempre nós vamos morar com Deus num momento maravilhoso e grandioso. Ah, que Deus abençoe a sua vida. Sabe, amados, Luther King, Pastor Batista, Martin Luther King, anota esse nome. Se você não conhece, estude, preste atenção. Pesquise sobre Martin Luther King. Pastor Batista, negro ou preto, como alguns queiram. Não sei, está difícil hoje de a gente falar se é preto ou se é negro. Está complicado, hein? Defina. Tudo bem, temos que respeitar sim, temos que honrar a todos com o maior respeito. Mas, defina aí o que é. Senão fica complicado para nós. Se é negro ou se é preto. Fica difícil. Mas esse moço, extraordinariamente, foi usado por Jesus, por Deus. Eu falo que era um pastor relevante. Um pastor relevante. Nesses dias precisavam levantar Martin Luther King. Como precisaria levantar? Ele fez passeatas contra a questão racista. Lá nos Estados Unidos, de forma pacífica. Ele se unia lá com vários negros e ia desfilando. Em várias cidades. Várias cidades, porque a discriminação era terrível. A discriminação era terrível. E ele fez esse trabalho especial aí, o fruto, o legado dele está aí. Claro que ainda continua, né? Difícil. Lá no seu túmulo está escrito assim, ele escreveu lá no seu túmulo, livre, finalmente livre,
graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos livremente. Estamos totalmente livres. Estamos totalmente livres. Está lá no túmulo dele escrito essas coisas. Totalmente livre. Quem matou Luther King com um tiro, e foi com um tiro bem de longe, um covarde, né? Ele estava lá no hotel em certa cidade, saiu na área, e quando ele sai na área, o cara mira direitinho, derruba Martin Luther King. Mas ele descreve essa palavra extraordinária no seu túmulo. Ele não tinha medo da morte, né, irmão Milton? Toda hora que o irmão Milton fala algumas coisas, eu falo, nossa, que firmeza. Não tem medo da morte. Luther King não tinha medo da morte. E quando a morte chegasse, ele estaria livre. Ele alcançaria a verdadeira liberdade. Paulo disse, para mim morrer é lucro. Pode matar. E ele na maior paz, na maior tranquilidade. Eu assisti o filme de Paulo lá na Netflix. Assista lá, tá? Extraordinário. No finalzinho, Paulo é decapitado. Mostra lá ele sendo decapitado. Puf, cortaram a cabeça dele. E daí? Para Paulo, morrer é lucro. Para os cristãos, morrer é lucro. Para os cristãos, morrer é lucro. E daí? Porque nós temos a certeza e a esperança da ressurreição. Oh glória! E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção aí no seu coração. Nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados.